alquimia é a mesma coisa que bruxaria? Não, são duas coisas do esoterismo que podem ter uma pequena comunicação entre si, mas que são conceitos bem diferentes, são experiências históricas bem distintas. A bruxaria, nós temos que dividir ela em dois momentos. Existem os momentos atuais, que a bruxaria é uma prática religiosa, espiritual e esotérica, e existe a bruxaria clássica, que é aquela do período da Inquisição, aquela que é do período dos povos greco-romanos. Essa bruxaria é uma bruxaria vista historicamente como maligna. Então, o que a bruxaria antiga e a moderna possuem em comum? Elas possuem um culto à natureza em comum e um conhecimento, principalmente a bruxaria antiga, de questões herbárias, do herbarismo. Isso é, conhecer de ervas. Esse é o ponto que existe em comum com a alquimia. A alquimia, ela trabalha então com uma arte, que é a espargiria, que é fazer tintura, fazer elixir, fazer extrato de coisas, especialmente de ervas, mas pode ser feito também de mineral. Por exemplo, vai fazer um elixir de ouro. Se coloca num tanto de água, né, num frasco grande de água, em 10 litros de água, 1 grama de ouro, e deixa essa água com o ouro em contato por um determinado tempo, e a pessoa tira aquela água que teve contato com o ouro e vai utilizar como elixir. Pode ser feito como tintura. A tintura pega um tanto de planta, como por exemplo a valeriana, uma planta muito boa para acalmar. Se macera ela e deixa ela com álcool cereal. O álcool vai pegar propriedades da planta macerada e vai virar uma tintura, e aquela tintura você toma umas gotinhas para te ajudar a dormir. Existe aqui em Minas Gerais uma tradição muito popular que é a arnica, que é basicamente uma tintura. Se coloca álcool com a folha de arnica, esse álcool pega as propriedades da arnica e vira um emplasto, que você pode então colocar num algodão, aí vira um emplasto, né? Ou numa gaze, e você vai colocar sobre um ferimento que teve uma batida, uma contusão, uma coisa assim, e coloca ali para aliviar a dor. Isso também é um princípio da tinturaria, né? Das tinturas. Pode ser feito extrato, pode ser feito várias coisas. Então, esse ponto aí de mexer com ervas é uma coisa que tem em comum da bruxaria antiga para a alquimia. Eu não sei, tá, por desconhecer mesmo, porque eu não sou praticante, se a bruxaria atual, a dos dias de hoje, usa o conhecimento herbário dessa forma, com essa amplitude medicinal. Mas suspeito que sim, que muito possivelmente deve ser utilizado. Então, a alquimia, o conceito de alquimia já é uma arte e uma ciência esotérica estudada pelos sábios durante a Idade Média, entre os árabes, entre os bizantinos, que são romanos orientais, baseados na Grécia de hoje, na Turquia de hoje, e também nos estados europeus, especialmente os italianos. A Itália, como é muito próxima da Grécia e muito próxima do mundo árabe, especialmente através da Sicília, eles conseguiam, então, acesso à cultura e à sabedoria árabe e tiveram, então, contato com a alquimia. Alquimia é uma palavra árabe que significa mistura sagrada. Então, era uma ideia de estudar, ao mesmo tempo, as ervas, as plantas e as qualidades minerais que existiam no mundo. As qualidades minerais, então, eles vão pensar na arte da metalurgia e fazer ligas metálicas, fazer ouro misturado com prata e dar uma certa qualidade de ouro, dependendo da proporção,
um ouro 18 quilates, pode ser o intuito de transformar o chumbo em ouro, pode ser o estudo das pedras preciosas. Enfim, existe uma miríade de possibilidades. A bruxaria, por sua vez, ela é uma arte mais tradicional. Se a gente está pensando numa bruxaria na época da Inquisição, que é o começo da modernidade, a Inquisição a gente tem que pensar entre 1500 e 1800, ou durante a Idade Média, que é do ano 400 a 1400, ou durante a Idade Antiga, que é do ano 400 até 10.000 antes da Era Comum. Nesse período, a bruxaria ela era tanto essa prática de lidar com as forças da natureza, com as plantas, com os animais, fazendo a cura, ajudando na hora do parto, ajudando então a extrair um dente que estava doente, até fazer o remédio em si. Mas por muito tempo, em determinados locais, em determinados tempos da história, a bruxaria era vista também como algo pejorativo, como algo ruim, maligno, porque eram as pessoas que faziam, por exemplo, o veneno para matar pessoas, eram pessoas que faziam, então, fórmulas abortivas, faziam, enfim, fórmulas para prejudicar a sexualidade de outras pessoas. Enfim, existiam várias possibilidades aí entre a bruxaria clássica, isso é da época medieval e da época antiga, e outra bruxaria é a feita hoje, que não lida com essas questões que foram narradas. Então, basicamente, existem duas formas de bruxaria e uma forma de alquimia. Elas comunicam em alguns momentos, mas são experiências históricas distintas, são coisas diferentes.